Hey guys, how are you doing? Meu nome é Rafael, bem-vindos ao canal O Brasil Bilingue e o tema de hoje é pronomes. Como você diria a seguinte frase? Eles querem falar comigo. They want to talk with me. Eles querem falar conosco. They want to talk with us. Como vocês inverteriam? Nós queremos falar com eles. We want to talk with them. Ok? Percebam, meus amigos, que nós estamos falando de pronomes pessoais e não tem relação com posse, ok? Porque os pronomes possessivos estão aqui na terceira e quarta coluna. Já te pergunto, como você diria, esta é a sua casa? This is your house, ok? Esta é a minha casa. This is my house. Esta é a nossa casa. This is our house. Pessoal, pronomes é um tema importantíssimo. Trata-se de uma categoria de palavras das que mais aparecem em qualquer idioma e no inglês não é diferente. Percebo em sala de aula que é um tema que traz dificuldades, mas hoje tiraremos todas as dúvidas. Let's jump right in! Ok, meus amigos, o tema de hoje é pronomes. A primeira coisa que nós temos que saber em relação a pronomes é a sua pronúncia, ok? Se você já sabe, não custa repetir para praticar. Let's go! Primeira pessoa do singular. Temos o I, me, my, mine. Segunda pessoa singular. You, your, yours. Terceira pessoa do singular, que no inglês se divide em he, para ele, she, para ela, e o it, que é uma espécie de isto, ele ou ela, para coisas, animais e fenômenos da natureza. Vamos lá. He, him, his, she, her, hers, it, its. Primeira pessoa do plural. We, us, our, ours. Segunda pessoa do plural. You, your, yours. E terceira pessoa do plural. They, them, their, theirs. Ok? Meus amigos, uma vez que vocês conhecem a pronúncia dos pronomes, vamos fazer uma divisão bem importante. Primeira e segunda coluna trata-se de pronomes pessoais e tem o mesmo significado, ok? O que eu quero dizer com isso? I and me significa eu. We and us significa nós. They and them significa eles ou elas. He and him significa ele. She and her significa ela. É muito importante você saber disso, porque só com esta informação você já não vai os confundir. Já quanto aos pronomes possessivos, é a mesma coisa, ok? Por exemplo, her and hers significa dela. Our and ours significa nosso. Their and theirs significa deles ou delas. My and mine significa meu, minha, meus ou minhas. Tá? O português é um pouquinho complicado, né? Mas no inglês só temos my and mine. Mas é muito importante, antes de mais nada, você saber que we and us significa nós e our and ours significa nosso. Ok? Vamos analisar primeiro os pronomes pessoais. Quando eu usarei a primeira coluna? Muito simples, meus amigos. Guardem esta informação. Sempre que ele for o sujeito da frase. Ok? Ou sempre que ele estiver conjugando um verbo. E quando eu usarei a segunda coluna? Guardem esta informação. Eles nunca serão o sujeito da frase. E vocês precisarão usar um pronome pessoal na frase que não tenha relação com posse, que não seja possessivo. Por exemplo,
Eu gosto de sair com você. I like to go out with you. Ok? Você gosta de sair comigo. You like to go out with me. Outra coisa, meus amigos, a segunda coluna aparece também depois do verbo principal e preposições, em construções do tipo help me, que ajude-me, ajude a nós, help us, ajude-nos, ajude a ele, help him, ok? Ou depois de preposições, em construções do tipo venha conosco, come with us, vá com eles, go with them, venha comigo, come with me, vá com ela, go with her, e assim por diante. Agora, meus amigos, eu vou dar uma dica para você praticá-los, ok? Pegue uma frase qualquer, como por exemplo, eu gostaria de viajar com você. I would like to travel with you, ok? I would like to travel with you. Depois mude, eu gostaria de viajar com ele. I would like to travel with him. Eu gostaria de viajar com ela. I would like to travel with her. Depois, você gostaria de viajar comigo. You would like to travel with me. Você gostaria de viajar com ele. You would like to travel with him. E assim por diante, meus amigos. Ganhando desenvoltura, agilidade, habilidade e fluência para você usar sem pensar os pronomes quando necessário. Agora vamos falar desses caras aqui, tá? Os pronomes possessivos, que eles se dividem em possessivo adjective e possessivo pronome possessivo comum, tá? O pronome possessivo adjective, ele necessariamente terá que ter um substantivo na frente dele. Por exemplo, my car, ok? Meu carro. Your car, seu carro. Por sua vez, a quarta coluna não pode ter um substantivo na frente deles. Então, normalmente, nós vemos a quarta coluna no final da frase. Então, vamos analisar a seguinte frase. Esta é minha casa. This is my house. Ou esta casa é minha. This house is mine. Ok? Relativo, esse mine está relativo à casa, que já foi citado. Esta é a sua casa. This is your house. Essa casa é sua. This house is yours. Esta é nossa casa. This is our house. Esta casa é nossa. This house is ours. Outra coisa que é importante falar sobre a quarta coluna é que normalmente no inglês não é uma regra, tá, pessoal? Mas normalmente eles usam a quarta coluna para fazer perguntas, ok? Então, por exemplo, se eu quisesse perguntar se esta caneta é sua, normalmente no inglês eles diriam usando os pronomes possessivos da quarta coluna, ou seja, is this pen yours? Essa caneta é sua? Agora, meus amigos, e quando eles se misturam? Como no exemplo da seguinte frase. Se eu quisesse dizer, por exemplo, ele comprou o carro dele em São Paulo, como você diria esta frase? He bought his car in São Paulo. Ela comprou o carro dela em São Paulo. She bought her car. Ela comprou o nosso carro em São Paulo. She bought our car em São Paulo. Eles compraram o meu carro em São Paulo. They bought my car em São Paulo. Pratiquem, façam variações, ok? A ideia é você ficar familiarizado com as diversas e as diferentes hipóteses que esta tabela de pronomes nos oferece. Esta foi a dica de hoje, meus amigos. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse tema, acesse o meu website, que lá nós temos um arquivo em PDF e você poderá se aprofundar ainda mais. Se você gostou, nos deixe um like, compartilhe o vídeo à vontade e see you later, my friends!